Boa noite a todos, a todas. Então, meu nome é Cristian Marcelo, eu sou irmão aqui de uma membro aqui da comunidade de vocês, a Patrícia, né? E a convite da comunidade, eu vim partilhar um pouco com vocês sobre esse tema que é tão falado neste momento, né? Tão comentado, graças a Deus, no senso comum, inclusive, né? Que é a questão da ideologia de gênero. Eu tenho 40 anos, apesar dessa carinha de 18, engana muito bem, né, as pessoas. Eu sou professor, eu sou formado em História, faço especialização na USP, né, em Gestão Escolar, dou aula há 20 anos e sou policial civil, trabalho com investigação criminal, né, ligado à medicina legal. Então, eu foco aparentemente duas atividades bem distintas, mas que têm uma relação direta com a sociedade de um modo geral. E é incrível, né, porque em ambos setores da minha atividade profissional, da minha experiência profissional, de alguma forma nós somos afetados por esses braços, né, que esta agenda progressista impôs ao mundo, e dentre elas a questão da ideologia de gênero, né, ou a agenda de gênero, como seria mais correto nós falarmos, porque trata-se de uma coisa pensada, planejada, né, historicamente, existe um lugar na história, e nós vamos falar um pouco sobre essa perspectiva histórica, né, da agenda de gênero. Então, a primeira coisa que eu acho que é importantíssimo nós fazermos uma marcação aqui, feita essa breve apresentação. Eu sou casado também, tenho uma filha de 3 anos, Verônica, e eu tenho bastante preocupação, né, com essa questão do que afeta a vida da sociedade, justamente por lidar no plano da educação e no plano da segurança pública, né, por questões que eu sei que se falha em alguns setores da sociedade, com certeza, por exemplo, na educação, no ensino, quando algumas instituições não cumprem o seu papel, ou elas estão em crise, de alguma forma vai afetar na segurança pública. Então tem uma relação bem íntima, né? E, historicamente, né, é muito importante nós percebermos que nós estamos vivendo, né, não uma época de mudanças, né, mas uma mudança de épocas. O que nós estamos vivendo é uma crise de paradigma civilizatório, né? Do ponto de vista histórico, nós estamos passando por uma guerra cultural, onde os princípios fundantes de uma cultura está sendo questionado, né, por alguns setores postos na sociedade, diga-se de passagem, alguns setores muito bem estruturados, poderosamente financiados, né, articulados, presentes em várias instituições, e por isso mesmo eles têm um controle sobre a aceleração da história, os fatos históricos. Eles têm uma influência muito grande. E a ideologia, a questão da agenda de gênero, é um desses braços para acelerar essa mudança de cultura que nós estamos vivendo. Então nós temos que, primeira coisa, né, entender que a agenda de gênero, a ideologia de gênero, ela faz parte de algo maior. Ela não é sozinha, ela não tem nem como ser vista isoladamente, mas ela faz parte de uma estratégia, né, de um movimento globalista, né, que é importado mesmo, que vem de fora do Brasil e foi colocado, está posto aqui no Brasil, né, já há algum tempo também, bem concomitante, né, bem quase que junto com os anos em que ela foi colocada na agenda internacional da ONU, por exemplo. Então nós vamos ver um pouco isso. Mas primeiramente, então, eu gostaria de falar da gênese, né? Como é que nós surgimos? Primeiro que essa agenda de gênero, ela é uma combinação de vários fatores do mundo intelectual, do mundo do conhecimento. Nós sabemos que as ideias movem os fatos, e controlar as ideias é fundamental para que você controle os fatos históricos. Então, por isso que a filosofia, a pedagogia, a sociologia, essas áreas do conhecimento são
extremamente, assim, a psicologia também, a questão são estratégicas como forma de nós podermos controlar as ideias, produzir as ideias e controlar as ideias para que a gente possa controlar os fatos. E o pano de fundo de tudo isso, como eu falei para vocês há pouco, é essa questão de mudança de cultura, né? E primeiro que a gente tem que saber que cultura é essa que nós vivemos, né? Onde nós estamos, quem somos nós, né? A nossa civilização, marcadamente, né, a civilização ocidental, é a civilização que, dentre as civilizações ou movimentos civilizatórios que nós conhecemos ao longo da história, é a civilização que mais se desenvolveu na história da humanidade. Por um bom tempo está perdurando, né? E ela tem um motivo pelo qual, né, ela é ou torna-se a civilização mais avançada que nós tivemos, com todas as fragilidades, limitações que ela ainda tem. Mas é onde nós conseguimos mais avançar. Alguns princípios são fundantes dessa civilização, né? A questão do pensamento grego, a política romana, né, e a tradição judaico-cristã. Eu quero ponderar aqui primeiro que esses pilares estão sendo, neste momento de transformação cultural, colocados em xeques, estão sendo questionados, estão sendo desconstruídos, atacados, né, perseguidos, para que haja essa mudança de cultura, essa aceleração da história, que é o que nós estamos vendo. E a agenda de gênero, ela, como eu disse, é uma ferramenta, ela tem suas origens lá no pensamento, né? Ela tem uma série de fatores que vai culminar no que nós conhecemos hoje como agenda de gênero. Uma das suas vertentes originais começa com o pensamento marxista, né? Então eu tenho que entender um pouco sobre Karl Marx e o pensamento de Marx, no que ele entende na sua principal obra, né? Digamos que muitas pessoas pensam que é o Capital, mas a principal obra de Marx é a última obra, que ele nem conclui, é o colega, o braço direito dele, né? O grande pensador que trabalhou com ele um bom tempo e que concluiu a obra dele, que é a origem da família, da propriedade privada e do Estado. Essa obra, basicamente, você tem o cerne que vai se transformar depois no Manifesto do Comunismo, é o estamento do pensamento marxista. Ali está a síntese de tudo, como, né, você destruir a ideologia opressora burguesa, né, como você fazer com que a revolução, né, do proletariado ela atingisse o seu objetivo, a sua finalidade, atacando a questão da superestrutura, né, mudando a superestrutura e a estrutura. Então Marx ele vai falar que algumas instituições elas produzem essa ideologia opressora, né, e uma dessas instituições é a família. A família tradicional, patriarcal, ela precisa ser desconstruída no pensamento marxista como uma forma de você desconstruir ou destruir a ideologia opressora burguesa. Porque, segundo Marx, ele vai pegar um estudo de um antropólogo que faz, né, no início do século XIX, ele vai fazer um estudo de uma tribo no Canadá, Estados Unidos e Canadá, e esse antropólogo chega à conclusão que nas nossas primeiras comunidades primitivas, as relações sexuais se davam de forma livre, né? Não existia esse modelo de família patriarcal como nós conhecemos, mas ela era matriarcal, não se conhecia os pais, porque as relações sexuais eram livres. Então ninguém sabia quem era o pai da criança. Com o surgimento da monogamia, do modelo monogâmico, as famílias começam a se configurar nessa estrutura que nós conhecemos, homem e mulher, né? Sabendo quem eram os pais sabendo, lógico, a sua prole, eles vão apropriar-se da mulher, que vai se tornar a primeira propriedade privada, segundo o pensamento marxista, é a mulher, e apropriando-se da mulher, se apropria também da prole. E apropriando-se da mulher e da prole, portanto da família, o patriarca, né, o patriarcalismo muda essa visão, essa concepção matriarcal que se tinha nessas primeiras ordens humanas, nessas comunidades mais primitivas. Então Marx, apropriando-se desse pensamento, desse antropólogo, ele concorda com isso e percebe então que precisa mudar esse modelo de família tradicional
para que nós possamos voltar a essas relações mais livres e acabar com essa principal instituição que produz, né, que reproduz a ideologia opressora burguesa, o modelo de família patriarcal. Então as relações sexuais precisavam ser mais livres, como era, nesse sentido primitivo, né, das relações sexuais. Muito bem, Engels vai concluir a obra de Marx. Ela não vai ser muito bem digerida pelos primeiros marxistas, né, ou comunistas, tanto que a Revolução Russa, eles tentam realmente, eles entendem que essa questão da família é algo sério, eles fazem realmente uma espécie de tentativa de atacar a família. Lenin não consegue, o próprio Stalin, com toda a máquina, né, em plena operação do comunismo, você percebe que eles desistem de mexer com a família, porque a família era uma estrutura, né, que mantinha essa superestrutura, e que o problema realmente eles não conseguiam implantar a revolução proletariada. Um dos motivos porque não se conseguia acabar com essa configuração de família tradicional que nós conhecemos, formada entre homem e mulher. Então, são os revolucionários, e aí o marxismo tem uma característica de tempos em tempos fazer revisionismos, né? Um dos revisionismos clássicos que nós conhecemos das variantes do marxismo é o pensamento gramsciano, né? Antônio Gramsci, que era um marxista, ele vai rever alguns princípios de Marx, vai ver que a Revolução Russa, a revolução não se daria pela revolta dos proletariados, que os proletariados não se voltariam contra os patrões, né, contra os donos do meio de produção, e, portanto, teria que mudar, a revolução deveria ser pela revolução cultural. No mesmo período de Gramsci, vocês vão ver alguns marxistas, alguns teóricos marxistas, como Karl Koch, também, que é uma pessoa que vai entender um pouco dessa dinâmica, né, que Marx e Engels estavam sugerindo na obra da origem da família, da propriedade privada, né, e do Estado. Ele vai perceber que não seria a revolução realmente pelas armas, mas por essa mudança dos padrões culturais. O Karl Koch é incompreendido também na década de 1920, ele é expulso do Partido Comunista, na Terceira Internacional Comunista, e aí serão sucessores deles dentro da escola de Frankfurt, né, em toda aquele grupo Adorno, né, e uma série de outros revisionistas do marxismo. Eles vão se desdobrando e vendo que realmente o que o Gramsci falava, né, no caderno nos 8 cadernos que ele escreveu no cárcere, quando ele estava preso por Mussolini, que o Gramsci estava certo, que era a questão realmente da transformação cultural. E aí nós temos agora um outro grupo que está surgindo dentro do marxismo e ganhando força, e que vai reinterpretar, né, também a questão do papel da revolução pela cultura, que é o movimento feminista radical, né? A Kate Millett, na década de 30, ela é a expoente, a primeira das feministas, que vai perceber que realmente Marx, ela começa a entender que o que Marx estava falando, defendendo na ideia, era aquele modelo, teria que se mudar o padrão da família realmente, que a questão não era o movimento proletariado, a revolta pelas armas, mas que a mudança primeiro da destruição do modelo familiar. E ela vai ter, né, a Kate Millett faz uma obra de doutorado, assim, é a primeira tese científica que vai defender essa questão da destruição da família, propriamente dito. E aí ela vai ter uma sucessora, digamos assim, que é a pessoa que deixa mais claro, mais do que a Judith Butler mesmo, em si mesmo, que é a Schulman Firestone, que também tem uma tese na década de 70, né, dentro do movimento feminista radical, onde ela vai defender vários pilares, e aí eu vou indicar depois para vocês os referenciais bibliográficos, porque essas obras já são de domínio público. A gente consegue na internet ler, e até em sebo, muitas vezes, comprar por esses sites, né, de venda de livro. Mas tem uma obra da Schulman Firestone que é fundamental essa leitura para a gente entender exatamente esse planejamento, que é a dialética do sexo, né? A dialética do sexo, ela é um marco referencial no movimento feminista radical e no pensamento marxista, porque ela faz uma síntese, né, de toda aquela confusão que ainda alguns teóricos dentro do marxismo defendiam, que a questão era econômica e política.
E ela estava falando que a gente só ia conseguir dominar, controlar pelo viés político se a gente mudasse os padrões de relações sexuais, né, da constituição da família. E ela chega a defender, eu faço questão, né, de fazer uma leitura aqui para vocês, da Shulamit Firestone, da obra dela, para ver assim que eles não defendem nada escondido, né, desde a década de 70 está posto. Mas ela diz assim, algumas das sugestões de alternativa para o controle, né, para a mudança dos padrões culturais da família. Ela diz em relação às mulheres, né, passando pela ideia, ela vai fazer uma síntese entre Freud, Haidt, Marx, Engels, né, a Simone de Beauvoir, e ela vai aprofundar ainda mais dizendo o seguinte, né, algumas sugestões do sistema alternativo marxista, como que seria, né, a questão dessa liberação. Ela fala assim, a liberação das mulheres da tirania de sua biologia reprodutiva por todos os meios disponíveis e a ampliação da função reprodutiva e educativa a toda a sociedade globalmente considerada, estamos falando de uma mudança radical. Libertar as mulheres de sua biologia significa ameaçar a unidade social, que está organizada em torno da sua reprodução biológica e da sujeição das mulheres ao seu destino biológico, que é a família, a constituição da família. 2. A total autodeterminação, incluindo a independência econômica tanto das mulheres quanto das crianças, é por isso que precisamos falar de um socialismo feminista. Com isso, atacamos a família em uma frente dupla, contestando aquilo em torno de que ela está organizada, ou seja, a reprodução das espécies pelas mulheres e sua consequência, a dependência física das mulheres e das crianças. Eliminar estas condições já seria deficiente para destruir a família, já seria suficiente para destruir a família, que produz a psicologia do poder. Contudo, nós a destruiremos ainda mais. Número 3, a total integração das mulheres e das crianças em todos os níveis da sociedade. Todas aquelas instituições que segregam os sexos ou separam as crianças da sociedade adulta, por exemplo, a escola elementar, devem ser destruídas. Abaixo a escola. E se as distinções culturais entre homens e mulheres e entre adultos e crianças forem destruídas, nós não precisaremos mais da repressão sexual que mantém estas diferenciadas, sendo pela primeira vez possível a liberdade sexual natural, que é aquele modelo que eu estava falando para vocês. Assim chegaremos ao quarto e último ponto que ela pondera, que é a liberdade sexual para que todas as mulheres e crianças possam usar a sua sexualidade como quiserem. Não haverá mais nenhuma razão para não serem assim. Em nossa nova sociedade, a humanidade poderá finalmente voltar à sua sexualidade natural polimorfamente diversa. Serão permitidas e satisfeitas todas as formas de sexualidade. A mente plenamente sexuada tornar-se-á universal. No outro capítulo, ela vai aprofundar esse polimorfamente sexuada, onde ela vai determinar que é a questão do fim, por exemplo, do que nós chamamos de pedofilia. Entende? Por isso que na agenda esquerdista, progressista, a pedofilia não é considerada um crime. E eu vou chegar agora na questão da guerra das narrativas, né? A questão do uso da linguagem, que é a grande ideia, né, que está por trás, que sustenta a ideologia de gênero, como várias outras questões ideológicas, é a questão da mudança do sentido das palavras, que é o que está aqui fundamentado. Então, aqui nós estamos falando de um plano, de uma visão muito clara na década de 70. Então nós estamos falando de algo assim que já tem uma visão do o que vai ser, né,
bem clara na década de 70. Marx já falava o que é o problema. Ele identificou, ó, o problema é isso, né? E nós temos que nos libertar disso. O movimento feminista radical já falou como tem que ser, né? O que deve ser. Agora, o como vai ser, aí entra a figura, né, da feminista, que se diz feminista, mas que por ela defender a ideologia de gênero não tem nada de feminismo, no sentido original de feminismo, né, que é a Judith Butler, né, que é considerada a grande expoente, né, desse movimento da ideologia de gênero ou da agenda de gênero. Ela vai fazer toda essa síntese do marxismo, passando pelo feminismo radical, e vai falar como, né? E a Judith, ela consegue catalisar vários movimentos, né, organizações não governamentais internacionalmente. E ela consegue simplesmente influenciar setores da ONU. E, finalmente, na Conferência da Mulher de Pequim, de 1995, a Butler consegue a grande sacada de mestre, né, que eles tiveram, que foi o quê? Introjetar no texto, na redação final do Encontro Internacional das Mulheres, né, da Organização Mundial, da ONU, em 95 em Tóquio, que foi de Pequim, aliás, que foi justamente 2 trechos falando sobre gênero. Que naquele contexto daquela conferência, existe um texto também que vale a pena nós lermos, uma leitura bem rápida, fácil, que é Agenda de Gênero. Depois vocês podem digitar na internet, Agenda de Gênero, que você vai ver o depoimento de uma jornalista que fez toda essa investigação sobre os bastidores de como o gênero entrou na ONU, né, na Conferência de Pequim. E de lá para cá, olha só, de 95, os ideólogos passaram 10 anos preparando todos os textos que virariam depois política internacional, né, de imposição da ONU, para que os países signatários da ONU pudessem implementar pela mudança política, pela força política, pela via política de suas respectivas legislações, a agenda de gênero. E aí, em 2006, pela primeira vez, nós teremos clareza a que veio o termo gênero, que foi a surpresa de todo mundo. Porque até então, gênero, quando se falava em gênero, antes da guerra, né, no sentido da mudança de sentido de palavra, gênero era feminino e masculino, no entendimento de todos. E todo mundo entendia identidade sexual como uma identidade sexual entre homem e mulher, heterossexual e nada mais. E aí gênero passou a ser essa questão de uma identificação, né, uma diferenciação da identidade sexual biológica de uma identidade sexual amorfa, né, ou fluida, psicológica, de acordo com o que cada pessoa sente que seja. E detalhe, de 2006 para cá, oficialmente, nós já ultrapassamos, né, 90 tipologias de identidade de gênero já reconhecidas em alguns organismos internacionais signatários da ONU. Então, aquilo que era reconhecido, né, entre homem e mulher, 2 identidades sexuais, passou a ser agora 90. Né? Tem até um vídeo muito viralizado aí na internet de um deputado alemão, que ele simplesmente faz uma saudação no parlamento usando 61 tipologias de gênero. É um vídeo famosíssimo, vale a pena você ver assim. E aí o presidente do parlamento, ele já está demorando lá não sei quantos minutos, ele, não, temos que respeitar as identidades. Que bom, ótimo, então vale a pena. E ele vai falando, 61 tipologias, naquele contexto já ultrapassam 90, então... O foco de tudo isso, que a Butler, né, vai sintetizar, é que o quê? E aí nós temos um terceiro elemento que compõe essa questão da identidade, da agenda de gênero, que é o experimento do John Money, né, um psicólogo que vai, psicólogo e psicanalista, que ele vai fazer um experimento dizendo que a identidade sexual ela não é determinada pelo aspecto biológico. Né, que você tem uma identidade biológica de fato e que você tem uma identidade sexual que é construída socialmente, culturalmente, pela força da cultura. E o John Money, ele já está defendendo essa ideia nos seus estudos, baseado em outros estudos anteriores a ele, mas aí cai uma situação de uma família que tinha um casal de gêmeos, né, o Bruce e o Brian, 2 filhos.
e que eles vão fazer uma operação de fimose. E um dos meninos, o Brian, os médicos erram o procedimento, uma fatalidade, cauterizam o pênisinho da criança e ele fica sem pênis. E os pais ouviram já a reportagem no Canadá sobre os estudos do Dr. Mooney. E eles procuram esse doutor para saber o que poderia ser feito no caso do filho dele. O Dr. Mooney falou: fiquem tranquilos, o menino era bebê, vamos criá-lo, fazer uma mudança, uma cirurgia de mudança de sexo, e vamos criá-lo como menina. E o Brian passou a ser chamada de Brenda. E beleza. E aí ele rodou o mundo mostrando que realmente a questão da identidade sexual, existia uma identidade biológica e que nem sempre o fator psicológico acompanhava o biológico, em função de que o psicológico ia ter muitas influências do aspecto cultural, social. Então, que existia uma identidade de gênero influenciada pelo meio em que as pessoas estão. Então, se você criar uma pessoa socialmente como uma mulher, mesmo ela sendo geneticamente, biologicamente, né, homem, ele seria, normalmente, aceitaria ser mulher. Bom, o problema é que, anos depois, um médico resolve saber como é que está, né, o experimento do tão famoso e aclamado estudo do Dr. Mooney, e vai pesquisar no Havaí, que eles mudaram para o Havaí, essa família, o que tinha acontecido com o experimento deles. E foi uma catástrofe, porque ele viu que o experimento tinha dado tudo errado. O Brian, né, que se transformou em Brenda, com 2 anos de idade, ele já se revoltou com todas as roupas de mulher. Ele não gostava, ele gostava de brincadeiras de criança, de um menino, roupa de menino, ele se comportava como menino. A mãe ela teve depressão profunda, tentou várias vezes suicídio. Quando os meninos atingem a adolescência, o pai conta toda a verdade, né, para os filhos. O irmão do Brandon, né, do Brian, ele se torna drogado, dependente, né, químico, e depois suicida. O pai se torna alcoólatra e suicida, né, e o Brian, ele descobre tudo, faz reversão, tratamento hormonal, e faz a cirurgia de reversão sexual, volta a ser homem, casa, mas a depressão dele era tão monstra que aos 34 anos ele suicida também. Então, assim, tragédia. E isso começou a ser desconstruído depois, né, que a agenda de gênero já estava posta pela ONU, né, e referendada. Muito bem, como o tempo é curto, eu vou tentar acelerar aqui para a gente ver, né, então, em que ponto que nós estamos. Então, percebamos que você tem vários, né, princípios, fontes que vai construir isso que nós chamamos de ideologia de gênero, ou movimento de gênero, que é mais certo, a agenda de gênero, porque foi algo planejado, que teve realmente algumas coisas acidentais que se cruzaram em um certo momento da história, né, esses interesses, como a questão do movimento feminista de esquerda, radical, marxista, né, e esse experimento do Dr. John Mooney. Então ele se conflui em tudo e vira isso que nós entendemos hoje como agenda de gênero, que está posta aí em todos os países. Muito bem. E aqui no Brasil, né, para entrarmos aqui na nossa história, chama atenção porque, veja bem, eu falei para vocês que na Conferência de Pequim, né, de 95, é a primeira vez que a ONU coloca em seus textos oficiais o termo gênero, 2 citações apenas. E em 2006 eles falam aqui vieram, aqui eles estavam a serviço. E no Brasil, em 2005, com a chegada do governo, né, Lula, você já tem uma série de políticas já voltadas para essa questão da implementação da agenda de gênero no país, por várias políticas públicas, né? Sendo que a principal dela estava voltada para a questão da educação. Então, eles vão começando a desenvolver alguns estudos de gênero, né? E você vai percebendo que desde 2005 até hoje, o crescimento do investimento do dinheiro público, né, em pesquisas relacionadas à questão da identidade de gênero, ou ideologia de gênero, ela aumentou exponencialmente no país, né? A CAPES, ela mais que
chega a aumentos assim absurdos, na casa de 800 a 1000% de investimento em estudos da questão de gênero. Parece que a coisa principal que as pessoas estavam preocupadas na academia, assim, né, em termos de aumento de investimento, foi esse tema, né, essa questão. E não demorou muito, o MEC começa todo esse trabalho de tentar colocar alguns livros, alguns estudos já deste voltado para a educação infantil. E aí que vai surgir aquela polêmica envolvendo aquele parlamentar Jair Bolsonaro, que em 2009, 2010 ele começa a denunciar a questão do MEC, as cartilhas do MEC envolvendo a questão de ensino de gênero para ensino fundamental para crianças de 6, 7, 8 anos de idade. E ele começa a militar isso, mas ninguém naquele contexto conseguia entender do que ele estava falando. Parecia uma voz que clamava no deserto, né, em termos de Congresso Nacional. As pessoas, e aí vem uma coisa interessante, né? Quem primeiro identificou isso foram os movimentos cristãos, da igreja, né, católica e dos evangélicos. Foram os primeiros a começar a se mobilizar e ver que era uma coisa perigosíssima que estava sendo implantada já em outros países, que já estavam sendo inclusive rechaçados, como o caso da Suécia. E aí no caso da Suécia vale a pena uma síntese, né, para entender o caso dela, que é considerado o país que mais, né, aplicou a questão da agenda de gênero. Tem um documentário no YouTube que você vê que chama-se O Paradoxo de Gênero. O Paradoxo de Gênero. Assista, rapidinho esse documentário, você vai ver que um jornalista resolveu pesquisar a questão eles chegaram a criar um departamento nacional de gênero na Suécia, e depois desse documentário, que ele prova que não tinha fundamentação científica para sustentar os princípios da ideologia de gênero, o departamento foi desfeito. Então, a partir desse documentário, por isso que ele é importante ser lido, porque ele tem um marco referencial histórico muito importante nessa questão do contraponto, da contra-revolução, né, da agenda de gênero. E aqui no Brasil, o MEC vai ser digamos assim, esse grande quartel-general de onde essa ideologia precisa ser mais aplicada. O MEC, junto com esses setores como a CAPES, né, essas instituições de investimento de pesquisa, ou seja, toda essa pesquisa que está sendo produzida, né, na academia agora vai ter que ser aplicada, e principalmente voltado para o público infanto-juvenil, né, que é o mais grave de tudo isso. E aí entra o fator da educação. Então, o que aconteceu? Eles começaram a tentar implementar, né, a questão da ideologia de gênero nos planos de educação nacional. A primeira tentativa assim, orgânica deles foi no Plano Nacional de Educação em 2014. E nós fizemos, né, e nós que eu estou falando é a igreja mesmo, né, são os cristãos do Brasil. Eu estou falando da igreja aqui, igreja católica, os evangélicos, as igrejas reformadas. Nós fizemos uma grande mobilização com alguns parlamentares cristãos da bancada evangélica, da bancada católica, e nós fizemos uma grande mobilização e barramos a ideologia de gênero no Plano Nacional de Educação. Ou seja, o Brasil estava, pelas vias democráticas, né, rechaçando, repudiando, rejeitando a ideologia de gênero no Plano Nacional de Educação. Oficialmente foi rejeitada. Porém, o MEC criou um dispositivo jogando para os planos municipais de educação poderem adotar o termo ideologia de gênero, né? Então, a nossa guerra, que antes estava em Brasília, agora passou a ser nas câmaras municipais, em 2015. E aí, em 2015, nós fizemos um movimento nacional que resultou em 98% das prefeituras do país rechaçar. A última agora foi o Rio de Janeiro, acabamos de vencer também, né? Mobilizado pelas comunidades, por pais, por jovens, por alunos, portanto, por professores cristãos, principalmente, né? Que é o carro-chefe, não que outros setores da sociedade também não se envolveram sim, mas o carro-chefe foi o cristianismo, foram as igrejas do Brasil que se mobilizaram, graças a Deus, e a gente conseguiu barrar a ideologia de gênero, né, nos planos municipais e estaduais em seguida, e também nos estaduais. Aqui em Goiás, infelizmente, nós temos um dos piores exemplos, né, que o governo estadual criou uma secretaria com a fachada, com o nome de Secretaria da Mulher, mas que é o principal
instrumento, né, veículo de transmissão, de treinamento de agentes de acordo com a agenda de gênero, né, o Estado de Goiás. É uma tristeza isso. E é interessante porque quando você joga isso para o plano político, né, para o aspecto político, você vai perceber que, é claro, o brasileiro, ele defende, ele acredita e defende, né, se posiciona nos fatos, no dia a dia, se orienta por princípios conservadores, entendeu? O brasileiro, ele acredita de fato que alguns princípios são fundamentais, como princípios civilizatórios. Isso está comprovado pelo que nós estamos vendo, né? As eleições municipais passadas provaram isso, a questão do impeachment que nós vivemos provou isso, o que nós vamos ver agora esse ano vai provar isso. O brasileiro, nós como povo, como nação, nós somos um povo conservador. E Goiânia é a capital mais conservadora do Brasil, por princípios. E isso não é respeitado pelos políticos que são eleitos por esse povo. Nós não temos um mecanismo de controlar, de acompanhar as políticas que são implementadas por esses políticos, uma vez que eles são eleitos, entende? Eles são eleitos por nós, que defendemos esses princípios, que não concordamos no Brasil. A última pesquisa vai sair agora, vai rodar o Brasil, vocês vão ver. O Brasil já agora acaba de ultrapassar 92% da população é contra o aborto, estava em 78%, nós estamos aumentando, o Brasil está rejeitando ano a ano a questão do aborto. E mesmo assim, eles estão aí implementando uma agenda que ideologia de gênero está provado. Acabou, ela está massacrada. O povo, pelas vias democráticas, rejeitou a ideologia de gênero. E mesmo assim, o que nós acabamos de ver, né? No ano passado eu participei ativamente disso. É muito desgastante, inclusive, para nós, né, que temos família, temos trabalho, meu Deus, tanta coisa assim que nós desperdiçamos, assim, né, despendemos muita energia, dinheiro, né, por nossa conta, que nós vamos para Brasília, para São Paulo, para tudo quanto é lugar, para poder lutar contra uma coisa que nós não elegemos ninguém para fazer isso amando da gente. E a gente tem que ficar com o extintor, né, do bom combate o tempo todo ligado e apagando os incêndios que essa galera, esses bilionários aí, esse movimento globalista, né, profundamente financiado, eles ficam incendiando o mundo, e principalmente aqui no Ocidente. E aí vejam o resultado, nesse tocante da ideologia de gênero, a última cartada que eles tiveram foi a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que foi o quê? Já que eles perderam no Plano Nacional de Educação, já que o povo rejeitou, né, no Plano Municipal de Educação, nos planos estaduais de educação, o gênero perdeu em todas as instâncias. O que eles fizeram? Criaram uma forma de colocar na BNCC, e aí fizeram as chamadas audiências públicas, 5 audiências públicas para um país como o nosso, tudo armação. O que nós fizemos? Nós mobilizamos o Brasil inteiro, gente. Eu fui em algumas dessas audiências e nós destruímos, dentro lá do MEC, das audiências que eles fizeram, nós destruímos os argumentos dos ideólogos de gênero. Nós desconstruímos os argumentos deles e, por maioria absoluta, esmagadora, nós, por maioria, e os argumentos e os textos apresentados que pediam intervenção em cada uma das audiências públicas, nós, quando eu falo nós, essa sociedade civil minimamente organizada, que são os movimentos principalmente cristãos, né, as igrejas cristãs, como eu estou dizendo, nós conseguimos barrar por quantidade, por documentação, por argumentos, refutar a ideologia de gênero na BNCC. Adiantou alguma coisa? Eles enfiaram de goela abaixo o Conselho Nacional, que é um órgão supra-MEC, né? Nem o ministro da Educação tem poder de veto, nem o presidente da República tem poder de veto sobre o que o Conselho Nacional, que é um órgão, né, constituído pelas ONGs, que estão na maioria desses grupos progressistas, pelos sindicatos e as organizações desses movimentos sociais que têm esse viés
progressista, e eles é que comandam o Conselho Nacional de Educação, não só o Conselho de Educação, o Conselho Nacional, vários conselhos estão na mão deles. Isso também é fruto da nossa omissão, né? De certa forma, sim, mas eles constituíram um conselho que tem um poder acima do ministro. Nós fomos no ministro, né? Tivemos audiência com ele 2 vezes, inclusive um irmão aqui, não da congregação aqui de vocês, mas o professor Orley, que é presbiteriano também, participou dessas comissões que foram até o ministro, e simplesmente eles enfiaram na BNCC ideologia de gênero, não só ideologia de gênero, a questão do ensino religioso eu sou professor de ensino religioso, né, também no Colégio Santo Agostinho, e nós fomos assim massacrados. A educação hoje não pertence mais às famílias, né, não pertence mais aos pais, eles tiraram a educação do poder dos pais, os pais não podem mais questionar, e isso resulta que a gente já está vendo em vários países, como a Alemanha e os próprios Estados Unidos, né, pais estão sendo presos por exemplo, não permitir que seu filho ou sua filha assistam aulas de pseudo-educação sexual e uma série de coisas que são contrárias aos princípios que as famílias defendem. E nós sabemos que, por princípio histórico, né, a educação, a escola, ela é uma ferramenta, um braço de apoio à educação para os pais, né? Então a BNCC se tornou essa última arapuca que eles armaram para o povo, para a nação brasileira, né, para introduzir a ideologia de gênero no país, né, e nas escolas. E óbvio, né, lógico, nas escolas, porque você mudando a mentalidade das crianças e dos jovens, facilita, obviamente, a gente cair nos engodos da narrativa de gênero, que é essa coisa que se você tem uma cosmovisão de mundo diferente da que eles defendem, você está praticando um crime. Como a gente viu a questão dessa tentativa de criminalização da homofobia, né? Você percebe que pela questão da psicanálise, né, a fobia é algo que qualquer pessoa pode ter por um trauma, a algo que especificamente talvez não vai fazer nada contra você, mas você tem um trauma e você pode se tratar de uma fobia como essa, né? Aí nessa questão da disforia de gênero, que é um problema que se tem, pessoas que muitas vezes envolvem, né, uma doença, uma patologia, uma disforia, né, de gênero, em função de traumas, por exemplo, de um abuso sexual que teve quando criança, de um padre, por exemplo, né, para falar da Igreja Católica, e essa criança lá para os 18 anos, né, quando era criança, quando jovem, ela se tornou um homossexual e de repente ela não se sente bem com o que ela está vivendo e ela busca o apoio psicológico. O Conselho de Psicologia tinha falado que não podia tratar como terapia porque não se tratava de uma doença, mas não é uma doença mesmo, né? Nós estamos falando que é um desconforto e todos nós podemos ter desconforto quando a gente está com problema em família, a gente busca um psicólogo, a gente quando tem problema no trabalho a gente busca um psicólogo, a gente quando tem problema financeiro muitas vezes a gente busca um psicólogo. Uma pessoa que não se sente bem com sua sexualidade, ela não pode buscar um psicólogo. E se você discordar por exemplo, de uma certa fobia de homossexuais, como se o homossexual fosse fazer alguma coisa, né, algum mal contra você, que é um absurdo no sentido de quem teria homofobia, praticaria homofobia, é medo de que um homossexual faça algo contra você, como a altura, a água, o lugar fechado, o escuro, um animal, peçonhento, seja lá o que for. A única fobia que foi criminalizada foi a homofobia. As outras fobias nenhuma é crime. Então você percebe que existe um aparelhamento dos movimentos, do judiciário, da educação, né, dos aparelhos que controlam e governam o Estado de um modo geral, a sociedade, com esses viés, né, com esse viés ideológico. Por isso que a gente fala ideologia, porque é um movimento, né, que tem uma agenda e que está posto aí para desconstruir principalmente a identidade da pessoa humana, naquilo que ela tem de mais primário, né? Que é a sua identidade sexual. E uma vez que a sua identidade, você é qualquer coisa, ela não pode ser uma ideologia que está a favor, por exemplo, das mulheres, já que ninguém é mulher, né? Ninguém nasce mulher, se torna mulher, não é? A ideologia, então, o próprio movimento feminista, o próprio movimento LGBT não se deram conta de que eles foram manipulados, usados pelos ideólogos de gênero, simples assim.
né? Eles não percebem que eles não estão defendendo homossexuais coisa nenhuma, porque não existe heterossexualidade, uma heteronormatividade, não existe uma homossexualidade. A identidade sexual ela é fluida, ela é qualquer coisa que a pessoa queira ser, pelos princípios, né, da ideologia de gênero. Então, ao destruir a identidade da pessoa, automaticamente você destrói, né, aquilo que é fundante da base da sociedade, que é o indivíduo, e depois a célula mátria, né, das organizações sociais, que é a família, e lógico, a organização da cidade e da sociedade como um todo. Então, a questão é desconstruir ou destruir, né, os princípios do indivíduo, da pessoa humana, né, da sua identidade sexual, pela via da identidade sexual, e a destruição da família, que você afeta a sociedade. Desconstruindo a sociedade que nós temos, os padrões, ela é mais fácil de ser controlada. E tudo isso, né, principalmente pelo controle da linguagem, né? Aí vale a pena a obra do Orwell, né? A obra 1984, né? Um clássico que ele já falava essa questão da guerra das narrativas. Uma palavra ela pode ter um sentido, né? E ela pode ter, pela mudança dos ideólogos, ela pode ser simplesmente adequada a qualquer outro sentido, como a questão que a gente está falando do gênero, que antes era uma coisa, a gente entendia uma coisa, agora pode ser, né, qualquer outra coisa, e vai piorar muito mais. Vamos parar por aqui para passar para o pastor, e depois qualquer dúvida a gente vai aprofundando, tá bom? Obrigado. Muito bom, viu? Parabéns. Bom, meu nome é Wesley, para quem não me conhece, sou pastor auxiliar lá da Vila Nova, trabalho junto com o pastor Jairo lá e tenho ajudado ele na mocidade lá, tá? O meu objetivo aqui, a gente até estava conversando um pouquinho antes, é falar mais da nossa visão no sentido bíblico, né? No sentido bíblico da coisa mesmo, né? Foi perfeito, assim, tudo que você colocou aí, como uma questão histórica, né? Daquilo que é esse movimento da ideologia de gênero, como ele nasceu e tudo mais, mas eu quero remontar agora a questão bíblica, como nós cristãos entendemos qual é a nossa visão de mundo, porque nós precisamos compreender tudo a partir também da palavra de Deus, para que a palavra de Deus ela possa ser a base daquilo que nós cremos. E quando a gente pensa nisso, não só nesse tema, mas em todos os temas que envolvem a nossa sociedade, aquilo que a gente entende que é contrário às escrituras sagradas, e por isso mesmo são comportamentos pecaminosos, porque são contrários às escrituras sagradas, nós precisamos compreender o ser humano e observar a questão da origem, a antropologia, né? Essa questão antropológica ela é fundamental para que a gente possa entender essas questões, porque se nós cremos que o homem é fruto de uma evolução, então tudo está valendo. Mas se nós cremos na narrativa de Gênesis como o homem sendo criado à imagem e semelhança de Deus, então a partir daí a gente precisa considerar aspectos morais, e a partir daí a gente precisa considerar o que o Deus nos fala a respeito do próprio homem e a respeito da própria moralidade desse homem, ok? Então quando a gente vai para a palavra de Deus, o texto fundamental para nós é o texto de Gênesis 3, que vai falar exatamente da questão da queda. Então a queda é um evento que ele vai despertar no homem tudo aquilo que é contrário a Deus. E algo interessante que nós vamos perceber no decorrer da história, se você ver um pouquinho mais para frente, em Gênesis, a partir de Gênesis 4, por exemplo, você vai ver que surge ali uma civilização. Começa ali a narrativa do surgimento de uma civilização. O texto vai nos falar dos descendentes de Caim, e nós precisamos nos lembrar que Caim é o camarada que vira as costas para Deus, e ele começa a viver a sua vida na perspectiva totalmente humana. Ele despreza todo o conhecimento de Deus e ele passa a viver a sua vida na sua própria perspectiva. E nós vemos ali na narrativa do nascimento de uma sociedade que surge ali.
E aí, meus queridos, nós vamos ver essa sociedade surgindo, e vai falar sobre um descendente de Caim chamado Lameque. Lameque se casa com 2 mulheres. E ali fala de 3 descendentes desse Lameque: Jabal, Jubal e Tubal-Caim. E todos eles desenvolvem sociedade. Eles promovem desenvolvimento da sociedade. Um é artífice, o outro cria gado, o outro ele constrói instrumentos musicais. Então nós vemos a cultura nascendo ali, nós vemos o desenvolvimento da sociedade, da agropecuária, nós vemos o desenvolvimento da arte nascendo ali naquela sociedade, e até mesmo o desenvolvimento industrial. Tudo começa ali, ainda de forma bem inicial, mas tudo começa ali. Mas há um aspecto fundamental nessa família, que essa família é uma família que virou as costas para Deus. E aí nós vamos estudar alguns comentaristas que vai falar da ideia de antítese. E o que é uma antítese? A ideia de antítese é a ideia de algo que é contrário a Deus. Ou seja, nós temos 2 linhas, 2 formas de pensamento nesse mundo. Nós temos 2 descendências que caminham nesse mundo, que são os descendentes da mulher, e nós temos os descendentes da serpente que caminham nesse mundo. Voltando lá em Gênesis 3, nós temos essas 2 linhas de pensamento que caminham. Nós vamos perceber essa antítese de forma muito clara, que vai sendo estabelecida ao longo da história, e a Bíblia vai falando dessa antítese. Então, quando nós olhamos para essa família, a família do Lameque, lá em Gênesis 3, nós vamos perceber que essa é uma família que ela desenvolve cultura, ela desenvolve tecnologia, a sociedade é desenvolvida ali, porém é uma sociedade que virou as costas para Deus. Virou as costas para Deus. Ou seja, é uma sociedade, o termo que nós usamos quando a sociedade vira as costas para Deus, me fugiu aqui, secularismo, né? Obrigado, você me ajudou, no final das contas. O secularismo está presente naquela sociedade, e a gente percebe isso de forma muito clara na vida do próprio Lameque, que é um camarada que ele inaugura a poligamia, tá? Ele tem 2 mulheres, né? Uma chamava Ada, a outra se chamava Zilá. E é interessante, meus queridos, que ele também é um cara extremamente violento, ele mata, e é interessante que ele reúne a sua família e ele fala em poesia do ato dele. Ou seja, meus queridos, o que eu quero que a gente compreenda é que o mundo foi criado de forma perfeita, o pecado entrou na história deste mundo através do pecado de Adão e Eva lá no jardim. Se nós entendermos esse evento como um evento histórico, nós teremos respostas para tudo isso que nós vimos, que foi discorrido aqui, desses acontecimentos. Nós vamos perceber, meus queridos, que ao longo da história bíblica, toda a narrativa bíblica vai falar dessa antítese de forças contrárias a Deus que se levantam nesse mundo. Aquilo que mais à frente os escritores bíblicos vão chamar de mundo no sentido de sistema contrário aos valores de Deus. Isso é mundo, por isso a Bíblia vai dizer: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então essa é a ideia bíblica de antítese, de que há forças que se opõem nesse mundo, e essas forças são contrárias ao próprio Deus. É interessante você pensar, meus queridos, se você for lá para o livro de Apocalipse, você vai perceber, por exemplo, a famosa história do 666, né? 666 na testa, 666 na mão, e aí a gente vê uns vídeos aí muito loucos, né? Falando assim de um chip que está sendo colocado. Nada a ver, meus queridos. O livro do Apocalipse é um livro de símbolos, simbologia. E essa ideia de 666 na testa, número de imperfeição na testa, número de imperfeição nas mãos, isso é uma referência clara e direta que nós temos ali em Apocalipse, de mentes que pensam contrário a Deus.
e de mãos que agem contrários a tudo aquilo que é estabelecido pelo próprio Deus, a tudo aquilo que é estabelecido nessa cultura. Então, quando a gente vê essa luta que eles têm para fazer o que é certo, e nós percebemos, meus queridos, como o nosso mundo ele se torna cada dia mais emburrecido, mais ridículo, vamos por assim dizer. Um dia eu preguei uma mensagem lá na Vila Nova e eu falei assim: parece que é bonito ser feio nesse mundo, né? Parece que o nosso mundo está se tornando cada dia mais ridículo. Eu até tenho um áudio aqui, eu não vou colocar, mas é um áudio onde aquele repórter da Globo, jornalista da Globo, ele fala que não tem a menor lógica. Eu esqueci o nome dele. Tá ruim de mente, viu? Tá ruim. Mas eu esqueci o nome dele. Ele fala assim que não há a menor lógica nessa questão da ideologia de gênero. E a gente pergunta: como alguém defende algo tão ilógico como isso? A ideia de antítese, a ideia de uma sociedade que caminha sem Deus, a ideia de uma sociedade secularizada que detesta tudo aquilo que leva o nome de Deus. Então nós vamos percebendo, meus queridos, que há essa luta constante nesse mundo, nesse universo, que é contrário àquilo que é estabelecido por Deus. A gente estava falando um pouquinho antes da gente começar aqui, a gente estava dizendo assim: a nossa cultura, ela foi estabelecida em cima de uma plataforma judaico-cristã. Então, o nosso país, ele tem os conceitos que tem, e ainda não é um país totalmente perdido em alguns aspectos, meus queridos, por causa dessa estrutura. E eu acho legal que nós, como igreja, nós estamos do outro lado da antítese, tá? Nós somos chamados por Cristo Jesus para sermos sal da terra e luz desse mundo. E uma das características do sal, nós sabemos bem, que é evitar o apodrecimento desse mundo. E nós evitamos o apodrecimento desse mundo justamente quando nós defendemos isso que nós temos hoje como valores da nossa sociedade. Por isso a Bíblia vai nos falar lá em Romanos capítulo 12, versículo 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, meus queridos, nós precisamos estar nesse mundo como agentes de transformação. Isso que está acontecendo aqui hoje é excepcional, porque é uma oportunidade que nós temos de observar o outro lado da antítese, tá? De um povo que não se rende, não se engana. A grande questão e o grande perigo disso tudo que nós ouvimos aqui hoje é que está em jogo essa base judaico-cristã da sociedade. Se você for, por exemplo, na França, você vai perceber que na França essa base judaico-cristã ela foi substituída. A França, que já foi um país protestante no passado, quase que na sua integridade, ela se rendeu ao secularismo. Só que entenda uma coisa: o secularismo, que nós não precisamos de Deus, nós não precisamos de valores cristãos na nossa vida, ele não se sustenta por si só. O que está acontecendo na França, meus queridos? A França tem sido invadida pelo islamismo. O islamismo, acredita-se que no próximo século toda a França será muçulmana, porque a estratégia deles é fantástica. Enquanto os franceses estão investindo pesado no homossexualismo e estão vivendo isso de forma quase que absoluta na França, o homossexualismo tem sido uma prática mais comum que até mesmo o próprio heterossexualismo na França. Os muçulmanos estão tendo filhos e mais filhos, estão colocando suas mulheres para trabalhar como babás dentro da casa dos franceses, estão doutrinando filhos dos franceses. Então, vocês olhem o perigo disso. Já ouvi especialistas
nessa área dizendo que o Brasil é um terreno muito fértil para o islamismo, muito fértil, justamente porque o islamismo ele se aproveita, ele é como um sanguessuga de uma nação secularizada. Infelizmente, o Brasil tem se tornado cada dia mais secularizado. Cada dia mais. Qual é o grande prejuízo do secularismo? O grande prejuízo do secularismo é que o secularismo vai dizer que não existem valores absolutos para a nossa sociedade. Se não existem valores absolutos para a nossa sociedade, então tudo vale. Tudo vale. Tudo vale. E aí nós temos um grande problema. Porque nós cristãos, nós, povo de Deus, aqueles que defendem valores cristãos, são odiados por esse pessoal dessa agenda, essa agenda da ideologia de gênero, porque nós partimos de um pressuposto, nós partimos do pressuposto de que existem valores absolutos a serem seguidos, e esse valor absoluto é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Nós partimos do princípio de que a palavra de Deus é que deve nos conduzir nessa vida. E esses valores são determinantes para nós. Por isso, meus queridos, eu tenho jovens na minha mocidade que não têm amigos dentro da faculdade. Porque eles querem debater partindo do princípio de que existem valores absolutos. E aí, quando eles citam a Bíblia como referencial para esse valor absoluto, eles são completamente escrachados dentro da sala de aula. Então, é extremamente relevante a gente parar para pensar nesse aspecto. Nós vivemos uma antítese. O mundo espiritual, e aí a gente precisa levar isso em consideração, que existe um mundo espiritual que nos cerca. Existe, meus queridos, aqueles que são, a Bíblia fala que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então nós precisamos compreender que há forças, poderes espirituais que está por trás de tudo isso que foi falado aqui, que foi colocado aqui, tá? E nós precisamos entender, meus queridos, que esse poder espiritual é uma manifestação da própria ação de Satanás nesse mundo, que é contrário a Deus. Ou seja, ele levanta esses descendentes aí da serpente para se colocarem contrários àqueles que pertencem a Cristo Jesus, ou aqueles que defendem a causa do Evangelho de Cristo Jesus, tá? Uma das questões que eu julgo mais importantes a serem ditas aqui, e vocês vão perceber isso de forma muito clara. Se tem uma coisa que a sociedade tem defendido, chama o pluralismo, principalmente a ideia do pluralismo religioso. Mas é interessante você prestar atenção que os pluralistas, eles aceitam qualquer ponto de vista, menos o cristão. A maior incoerência é quando eles rejeitam alguma coisa, sendo eles pluralistas. Mas o pluralismo, ele parte desse princípio. Então todo ponto de vista é bem-vindo e pode contribuir para a gente construir uma sociedade, menos o posicionamento cristão, porque o posicionamento cristão, ele sempre será um posicionamento radical. E aí, meus queridos, só para terminar, não quero me delongar aqui, a gente precisa compreender biblicamente uma coisa extremamente importante. Não é a cultura que determina o nosso posicionamento. Não é a maioria dos pensamentos da nossa sociedade que vai determinar a nossa forma de pensar. Mas nós precisamos ser guiados pelas Escrituras Sagradas. Então, o que a Bíblia vai determinar para nós? O que a Bíblia vai determinar é que Deus criou homem e mulher. Deus criou o homem e mulher. E Deus fez com que homem e mulher se unissem em matrimônio.
e fez com que eles gerassem um núcleo familiar. E a partir desse núcleo familiar é que nasce tudo que existe nesse mundo. Tudo que existe nesse mundo vai partir desse núcleo familiar, tá? Então, qualquer forma de pensamento contrário àquilo que nós entendemos que é o princípio de todas as coisas, a antropologia de todas as coisas, para nós que somos cristãos, meus queridos, faz parte dessa antítese. Essa antítese que tem feito uma tragédia no nosso mundo. E nós precisamos estar muito atentos a isso, tá? Então, biblicamente falando, eu até trouxe esse cartaz aqui. Esse cartaz aqui é um cartaz de vocês, que foi colocado em uma escola, tá? E aí eu estava chegando aqui, o Marinaldo, que é seminarista, que a esposa dele trabalha na escola, tá? Ele falou assim, ó, eu vim trazer porque a diretora da escola entregou esse cartaz, que vocês colocaram lá, e alguém escreveu assim, Deus não odeia, tá? Eles viram que era uma palestra da igreja, né? Ideologia de gênero, e aí alguém escreveu assim, Deus não odeia, tá? Aqui a gente precisa, e eu quero terminar falando sobre isso, tá? Vamos entender uma coisa, meus queridos. A Bíblia é muito clara com relação a essa questão. Ideologia de gênero ou homossexualismo, de uma forma geral, tá? Eu acredito que tudo acaba entrando num pacote só nessa questão. É pecado, como pecado de matar, pecado de adulterar, pecado de mentir. É pecado. E ele deve ser tratado como pecado. Grande problema, meus queridos, com relação a essa questão específica da ideologia de gênero, é como eu ouvi uma especialista nesse assunto, também não me lembro o nome dela falando, é que todas as vezes que uma sociedade começa a defender o homossexualismo como uma prática comum, é porque essa sociedade está chegando no ápice da sua degradação moral. E esse é o grande problema. Esse é o grande problema. É engraçado que a sociedade não defende a mentira, a sociedade não defende o assassinato, a sociedade ainda não defende determinadas coisas, mas nós temos visto a sociedade de uma forma geral, pelo menos aqueles que lideram, né, abraçando essa bandeira, ainda que eu concordo plenamente que a nossa sociedade é muito, eu acho muito interessante isso, porque se você chega com uma câmera e conversa com alguém a respeito desse tema, ele fala, só a favor, defendo a ideologia de gênero, mas se você conversa no particular, vai falar, isso é tudo conversa fiada, eu não defendo isso nada, porque nós vemos uma sociedade hipócrita nesse sentido, porque na verdade a grande maioria não defende esse tipo de tema, não defende, são contrários a esse tipo de tema, são contrários. Porém, meus queridos, o que eu quero que a gente compreenda é que me assusta muito ver esses assuntos sendo tratados de forma tão natural como tem sido tratado, né? Principalmente na grande mídia. Você vê novela tratando desse tema, né? A Globo lançou uma das suas últimas novelas aí, exatamente falando sobre isso, como uma forma extremamente natural de ver essas coisas. Nós vemos programas extremamente diabólicos, como Fátima Bernardes, defendendo isso, né, de uma forma extremamente natural, né? Então nos assusta. E o que essa escritora, não me lembro se ela é uma escritora, ela diz, quando uma sociedade começa a defender temas como esse, é porque ela chegou no ápice da degradação moral. Biblicamente falando, a Bíblia vai dizer que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade humana, que detém a verdade de Deus pela injustiça. E a ideia de deter a verdade de Deus pela injustiça, meus queridos, é a ideia de você abafar a verdade, colocar uma pedra sobre a verdade. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque nesse mundo nós precisamos ser guiados por uma verdade. E esse mesmo texto que diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade humana, é o texto que vai dizer que o homem mudou a sua maneira natural de se relacionar, e a mulher também
mudou a sua maneira natural de se relacionar, homens com homens, mulheres com mulheres, inflamando-se na sua sensualidade. Deus não odeia, mas a Bíblia vai dizer que pessoas que agem assim estão debaixo da ira de Deus. Então nós vamos tomar muito cuidado. Nós precisamos entender que Deus, Ele ama os seus. Ama os seus. E eu já ouvi algumas pessoas dizerem assim, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Nada mais enganoso. Porque a Bíblia fala que Deus não vai mandar pecado para o inferno. Deus vai mandar pecadores para o inferno. Então eu não estou dizendo que eles são piores do que outros pecadores. O que eu estou dizendo é que é pecado. Eles precisam de arrependimento, precisam conhecer a graça de Cristo Jesus, precisam ser alcançados pelo poder do Evangelho, como qualquer outro pecador desse mundo. Assim como aquele que comete pecado da pornografia, aquele que comete pecado da prostituição, qualquer outro pecado. É assim que a palavra de Deus coloca para nós, e é bom que a gente possa compreender essa ideia antropológica da Bíblia, né? Para que a gente possa entender que nesse mundo nós sempre caminharemos com essa antítese de uma geração que sempre vai se colocar contrário àquilo que é a palavra de Deus. Tá joia? Queridos, nós vamos ter algumas perguntas. A gente tem tempo de fazer 1, 2 ou 3 perguntas, tá bom? Enquanto isso, tem alguns irmãos lá fora preparando um lanche para todos nós. Na verdade é uma jantinha, vocês vão estar lembrando dela depois de ir embora, e tá uma delícia. Então nós vamos ter um momento lá fora, tá bom? Eu gostaria, Vinícius, você me auxilia aqui. Aquele que quiser perguntar, pergunte usando o microfone. Nós estamos gravando, né? Mas enquanto vocês vão pensando na pergunta, eu quero só colaborar, né? E eu acho que soma muito esse texto com tudo que o Wesley falou, não só o Wesley, o Christian também, e é o texto de Colossenses. Lá em Colossenses nos é dito: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse império das trevas é o mundo, que o Wesley falou, como sistema corrupto, contrário a Deus. Mas o texto está dizendo que Deus nos resgatou. Como? Por meio da redenção e da remissão dos pecados. Como? Porque Ele fez paz pelo sangue da cruz do seu Filho, e por meio dele reconciliasse todo mundo a Ele. É isso que Ele está fazendo em Cristo. E Paulo aqui ele diz: e Ele nos reconciliou aquele que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, e não deixando-vos afastar da esperança do Evangelho. É isso que Jesus veio fazer. Quando Ele faz paz com Deus, apazigua essa ira lá na sua cruz, Ele nos liberta do império das trevas e nos traz para esse reino maravilhoso do seu amor. Amém? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o Wesley ou para o Christian? Uma boa noite a todos. Eu vejo a dificuldade de lidar quando existe casos de homossexualismo na família. Porque se a gente acolhe, recebe, às vezes é considerado como aceitação. E se impõe, né, a nossa opinião, que é pecado e tudo isso, às vezes é reconhecido como rejeição. Eu tenho 2 sobrinhos homossexuais, moram em Londres, casaram com outros homens. Quando vem aqui no Brasil, só um que vem, recebo muito bem. E eu tenho essa dificuldade, porque às vezes eu vou falar até com a minha irmã, assim, né? E eu oro por eles, que eles vão ser libertos disso. É visto como preconceito. Então, assim, eu gostaria, assim, de até uma orientação de como lidar com essa situação. Agradeço a oportunidade. Bom, eu tenho parentes também que são homossexuais.
né? E eu procuro lidar com eles como amigo. Eu não tenho nenhuma dificuldade de conviver com eles, né? Eles sabem o meu posicionamento e talvez por saber meu posicionamento eles não se abrem muito nesses assuntos, tudo mais, mas digamos assim, a gente convive muito bem, participamos de eventos juntos, festas de família, tudo mais, final do ano, né? E eu acredito que é isso, nós não temos de forma alguma que nos afastar, se nós temos dentro da família, né, pessoas assim, de forma alguma nos afastar ou discriminá-los de alguma forma, né? Eu trato com toda normalidade, eu estou te falando do meu exemplo, né? Converso com eles normalmente e acredito que essa deve ser a nossa conduta diante disso. A gente precisa entender que nós não mudamos as pessoas, né? Quem muda é o Espírito Santo de Deus, que pode produzir uma transformação no nosso coração. Então eu acredito que até isso contribui para o nosso testemunho e possa abrir portas, né? Quando a gente coloca essas questões entre cristianismo e essa questão da homossexualidade em geral, eu acredito que nós precisamos estar envolvidos com o mundo, assim como Jesus sempre se envolveu, mas deixando bem claro o nosso posicionamento, né? O nosso posicionamento é que eu posso não concordar com alguma coisa, e nesse caso com a homossexualidade, mas eu posso conviver com eles, ainda mais sendo parentes meu, tá? Uma coisa, só abrindo um parêntese aqui, eu já considero diferente, eu já falando para os meus jovens, por exemplo, já considero diferente, por exemplo, da gente manter uma relação muito íntima de amizade com pessoas que nada tem a ver com a família. Eu estou falando de um posicionamento meu. Eu acho muito complicado. Um dia eu conversando com uma jovem, ela falou assim, porque o meu amigo homossexual, ele me procura e ele começa a falar dos relacionamentos dele, me pede conselho. Eu acho extremamente complicado. Esse tipo de relação já é complicado, né? Quando abre-se essa liberdade toda, tá? Mas eu acho que como cristãos, vendo o próprio exemplo de Cristo Jesus, a gente precisa estar envolvido com essas pessoas naturalmente, tá? Tá vendo? Eu acho que é isso mesmo. O pastor falou. Acho que a nossa relação com o Senhor se dá justamente nessa perspectiva que Cristo não nos impõe nada, Ele se revela, se manifesta, né, a nós, e nós, na nossa liberdade, acolhemos ou não a pessoa de Cristo. E a nossa postura, ela deve ser realmente um fator visível para a nossa volta, onde nós estamos, onde perceba-se com a nossa vida que Cristo se revelou a nós, e nós acolhemos a pessoa de Cristo, temos uma experiência pessoal com o Senhor, que nos libertou também das nossas fragilidades, das nossas inúmeras limitações, dos nossos pecados, não é verdade? E também mostrar que existe um contraponto, como o pastor também deixando essa marcação, né, esse posicionamento, que é uma forma de visão de mundo. Ele não é obrigado, assim como Cristo não me obriga, né, a aceitar o que Ele me propõe como reino de Deus, como vida a ser seguida. Eu sou livre para acolher ou não. Ele tem que entender que ele é na liberdade dele que ele tem que acolher ou não a proposta de Cristo. Mas Cristo tem uma proposta para ele, como o pastor acabou de falar, é para todos, né? A libertação não é para todos, Ele oferece o seu reino para todos, então a mensagem é para ele também. E também mostrar que é um contraponto à agenda da liderança dos movimentos, porque você percebe muitas pessoas que têm a questão, né, da homossexualidade, que elas, eu conheço alunos, né, pessoas do meu convívio na polícia, que eles têm sim desconforto em lidar com isso, e não é uma questão de preconceito, que ele só não tem nada a ver, ele, é com ele quer
apoio e realmente acolhida para saber lidar com aquilo. E aí é interessante, porque eles buscam em nós, eu falo nós cristãos, né, uma luz, não é? E a luz que nós temos para oferecer para eles é Cristo, né? O encontro com Cristo. É como o pastor falou, muitas vezes não é o meu poder de convencimento que vai mudar a prática da pessoa, mas é a experiência, né? Nós temos que confiar. E aquilo que eu não consigo mudar com as minhas próprias forças, eu confio assim. E nós temos que ter essa humildade, entender que nós não vamos mudar nada, mas nós confiamos na graça de Deus, né? Que vai operar da forma, na liberdade que Deus quiser, da forma que Ele quer, porque a Deus nada é impossível, Deus tudo pode, não é verdade? E nós sabemos que muitos desses nossos irmãos, eles buscam uma luz, né? Que eles não estão satisfeitos com isso. E da mesma forma que também heterossexuais não vivem, né, a sua heterossexualidade de forma ordenada. E nós clamamos a misericórdia de Deus, buscamos em Deus uma heterossexualidade desordenada. Então, e muitas vezes a senhora, né, na postura da senhora como mãe, tia, irmã, amiga, membro da igreja, a senhora muitas vezes vai nos confortar, nos jogar luz sobre essas trevas que muitas vezes nos limita, nos fragiliza, nos aprisiona, né, como pecado. Mais uma pergunta? Para o Christian, caso fosse aprovada essa ideologia ou a agenda de gênero, da qual a gente falou na matriz curricular, seja a nível municipal, estadual ou nacional, os professores eles teriam obrigatoriamente que aplicar esse estudo, isso no estudo, ou eles poderiam se recusar, e se eles se recusassem a ensinar, o que poderia acarretar isso? Interessantíssimo, obrigado quem fez a pergunta aí, muito importante. Esta atual BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, ela tem vigor de implantação até 2024. Então, até 2024, ela vai ser avaliada, né, a sua implementação em todo o país, e ela poderá ser revista. Então, a chance de nós revertermos, e nós vamos reverter em 2024, essa BNCC, ela vai ser mudada, nós vamos derrubá-la, com a graça de Deus, nós vamos conseguir derrubá-la. Só que, até lá, nós precisaríamos continuar firmemente mobilizados, porque nós podemos, uma lei vai ter que se cumprir, né? Ela teoricamente tem que se cumprir, mas ainda nós temos a prerrogativa que nesta fase eles ainda não vão criar os mecanismos de punição, que vai ser previsto em lei. É aquilo que eu falei para vocês, em alguns países que isso já, a BNCC foi implementada com essa ideologia de gênero, muitas famílias são penalizadas, inclusive com a guarda de filhos sendo retirada de seus pais, né? Os pais perdem a guarda de seus filhos, como vários casos nós temos no mundo afora, Alemanha, Estados Unidos, Canadá, e perdem mesmo, e professores também, né, que não se submetem, e não só, qualquer agente que tem que cumprir a lei não faz. Por enquanto, então, essa penalização ainda não entrará em vigor, mas será acompanhada de perto pelos conselhos regionais para verificar se está sendo implementado ou não. Em todo caso, eu quero pegar até um gancho, pastor, permita-me, na fala do senhor, que a questão a ideologia de gênero, ela só tem êxito, só tem sucesso quando nós não fazemos nada. Quando ela precisa do silêncio, né, do silenciamento da sociedade. E ela tem esse poder por causa da questão do duplo sentido, que a conotação da palavra, ou seja, ela não é aquilo que ela diz ser, portanto ela esconde na sua própria palavra o que ela é de verdade, a verdade é encoberta, portanto é o pior tipo de manipulação, né? É uma perversidade, é o pior tipo de perversidade, é a manipulação, porque ela encobre a verdade. E segundo, né, ela tem então esse poder de manipulação,
e ela tem o poder da força da repressão, que é o silenciamento. Se você se posiciona, é o que a senhora sofreu na micro-realidade da senhora, mas isso se expressa no âmbito global. Qualquer pessoa que se posicione de forma a falar não concordo, você é visto, você já é lacrado, enquadrado no grupo do preconceito. A senhora é preconceituosa, não tem nada a ver com preconceito, tem a ver com visão de mundo, simples assim. E aí nós não podemos nos silenciar, porque se nós nos calamos e não nos posicionamos, é onde eles vêm esse debate, e aí fica parecendo que eles, então nós não podemos fazer mais nada, não podemos dizer mais nada, não podemos, ou seja, é o que o senhor ponderou, a pluralidade, o respeito é para todos, menos para mim, menos para o cristão, menos para quem defende a tradição judaico-cristã, menos, entende? Então o preconceito é para quem discorda deles. Se você concordar com eles, está tudo certo. Se você discordar, você é preconceituoso. Então, isso não é pluralidade, isso não é democracia, né? Isso é ditadura das opiniões comuns. E nós temos que nos posicionar sem medo, porque isso chegou. E outra coisa, como toda ideologia, ela vai passar, não se preocupe. A ideologia de gênero vai passar, virão outras modinhas. O problema da ideologia de gênero, diferentemente de uma ideologia como o comunismo realmente foi a ideologia que mais matou pessoas no mundo, não é? É uma coisa assustadora o que o comunismo fez em termos de mortes. A ideologia de gênero, a gravidade dela é porque ela foi a ideologia que mais afetou as mentes no mundo inteiro. Ou seja, a morte que a ideologia de gênero causa é essa morte de sentido, é a morte espiritual. E isso é nefasto. Você tem uma civilização inteira afetada por uma ideologia. Ela é a mais bem sucedida de todas as ideologias, nesse aspecto quantitativo e de afetação na sociedade. Então, não temos como, é impossível nós ficarmos parados, né? E aí vem agora a ferramenta. Qual que é a ferramenta que eu tenho que usar? A fé e a razão. Eu tenho que continuar assim, realmente mostrando, né, me colocando à disposição do que o Senhor nos pede como cristãos, né, sermos movidos pelo poder do Espírito Santo, né, pela graça de Deus, e ao mesmo tempo estudar. Um bispo lá de Anápolis, né, falecido já, ele falava que o apóstolo da modernidade, para cada hora de estudo, equivale a uma hora de oração. Gente, estudar a ideologia de gênero é sério, sabe? É madrugadas a fio, é grupo de estudo, é isso que o pastor ponderou. A gente tem que se alinhar com pessoas que estão buscando os mesmos ideais, porque nós temos tempo escasso, energia, sabe? A vida de um cristão, nesse tempo que nós estamos vivendo, não é diferente dos cristãos de outras realidades. Mas nós estamos num combate espiritual tremendo. O problema da corrupção é um problema de espiritualidade, né? É um problema de natureza espiritual na raiz. O problema da ideologia de gênero é um problema de natureza espiritual na raiz. Aborto, criminalidade, né? Nossa, se a gente for falar aqui de criminalidade, um dia, quem sabe a gente pode até falar sobre isso. Nossa, é uma coisa diabólica mesmo, sabe? No sentido espiritual da palavra. Então, não tem hoje nenhum grupo na sociedade que tenha as ferramentas mais eficazes para lidar com toda esta agenda que não o nosso grupo. Por isso que é o grupo a ser derrotado. Nós temos que ser silenciados. Os cristãos precisam ser silenciados, lacrados, né? Perseguidos, destruir. A palavra é destruição. A perseguição é contra nós. Nós somos a religião já por décadas mais perseguidas do mundo inteiro. E esses ideólogos, né, nos silenciam, né, dentro da nossa consciência. Não é? Muitos nos posicionam por medo. Nós não podemos ter medo. Deus nos deu a fé e a razão para justamente combatermos o bom combate, sem medo, e vamos, sabe, nos unir, cada um na sua condição, onde Deus te colocou, onde você está inserido, sem medo, dando a sua contribuição. Eu vi agora com o motorista do Uber,
E ele, o senhor congrega aqui e tal. Eu falei, eu dou uma palestra sobre ideologia de gênero. Eu falei, poxa, ideologia de gênero é absurdo isso. Os juízes, o judiciário está todo dominado, contaminado. Quer dizer, está no ideologia de gênero, o motorista do Uber, do táxi, do ônibus, todo mundo já sabe. Entendeu? Está na agenda do povo. E a gente precisa, nós temos os argumentos fundamentais, porque a moral cristã é a moral mais bem estruturada da história da humanidade. Não existe. É a moral a ser combatida. Tanto é que você pega esse debate e joga para o campo da moral, da filosofia, eles são destruídos facilmente. A ideologia de gênero se sustenta por si mesmo. Certo. Última pergunta, pode fazer. São duas perguntas, né? O homossexualismo, eles podem ter alguma coisa a ver com maldição hereditária? O que vocês me falam de homossexualismo versus genética? Eu vou para a parte da maldição hereditária e deixo a genética para ele. Vamos lá, pessoal. Eu não creio em maldição hereditária, tá? Eu acho que não existe base bíblica para isso. O que a gente pode pensar assim quando a gente pensa em maldição hereditária, não no sentido comum da palavra, né? É que eu vejo que pessoas que vivem determinados pecados na sua vida acabam permitindo que esses pecados influenciem a sua próxima geração, tá? Em que sentido? No sentido de que eu tenho, por exemplo, um primo que bebeu a vida inteira e ele acabou passando esses pecados do vício da bebida para as suas filhas, né? Então, se você considera isso uma maldição hereditária, eu considero. E aí você fala assim, como que se quebra esse tipo de maldição hereditária? Você quebra esse tipo de maldição hereditária tendo encontro com Cristo Jesus, né? Eu costumo dizer que uma nova história é construída a partir do momento que a graça alcança um coração e toda uma geração ela passa a ter conhecimento de Cristo Jesus a partir daquela pessoa. Então, se eu olhar para a minha família, eu vou lembrar do meu avô, né? Meu avô foi um homem de Deus que se converteu, a minha mãe se converteu por causa do testemunho dele e eu hoje sou convertido por causa do testemunho da minha mãe e do meu avô. Então, a bênção hereditária que começou a acontecer na nossa vida a partir do meu avô, né? Então, eu não creio que o homossexualismo seja por maldição hereditária. Eu creio que seja por causa da corrupção do gênero humano, tá? A corrupção do gênero humano que isso sim é bíblico. Nós vivemos uma geração corrompida pelo pecado. O pecado de Adão foi transmitido a todos os homens, por isso todos pecaram. A Bíblia fala que Deus olhou de cima do céu, não viu um justo sequer, porque todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Então, essa ideia da corrupção do gênero humano é que determina, na minha opinião, o pecado do homossexualismo, assim como eu disse, os demais pecados da nossa sociedade, tá? Os demais pecados que consomem a todos nós, né? Então, eu vejo por esse lado, tá? Biblicamente falando, é isso, tá? Não necessariamente por uma maldição hereditária. Agora, abrindo um parênteses dentro dessa pergunta sua, há influências diabólicas por trás do homossexualismo? Sim, não tenho nenhuma dúvida, tá? Não tenho nenhuma dúvida a respeito disso. Me lembro de um campo que eu trabalhei em Minas Gerais, na cidade de Fronteira, onde eu tive a oportunidade de evangelizar um travesti. E aquele travesti, ele era sobrecarregado por demônios. Disso eu não tenho dúvida, tá? Não que todo homossexual seja endemoniado, de forma alguma, mas que há uma influência demoníaca e espiritual no homossexualismo, disso eu não tenho dúvida nenhuma, tá? Nesse sentido. Respondeu? Então, já até como indicação, existe uma ferramenta hoje virtual que são chamadas de podcasts.
Não sei se vocês acompanham, são tipo uma espécie, é uma formatação tipo programa de rádio gravado que você escuta quando você quer. E tem alguns podcasts que vale a pena você ouvir sobre isso, né? Eu sigo alguns deles, o Senso em Comum, aí lá tem alguns podcasts sobre, por exemplo, a questão da ideologia de gênero e essa agenda progressista. Também do Gazeta do Povo, tem 3 podcasts, sendo que 2 falam especificamente com especialistas sobre essa questão da ideologia de gênero no debate científico, propriamente dito. E eles, um dos trechos, eu vi as reflexões, né, um cientista, um médico do Rio de Janeiro, que estuda isso, está bem conectado com, digamos assim, comunidade científica internacional. E ele ponderando que essa chamada disforia de gênero, né, e a questão da homossexualidade também enquadrada nessa perspectiva, ele fala que, em termos genéticos, né, cerca de 0,4% da população mundial tem essa disforia, que pode ser verificada do ponto de vista genético, 0,4%. Então, nós temos que, a ciência pondera que existe uma fase do nosso desenvolvimento humano ainda na vida uterina que pode geneticamente gerar essa predisposição à questão da homossexualidade. E ele pondera também que, mesmo tendo certas produções hormonais que vai gerar essa disforia no futuro, alguns fatores também sociais podem também acarretar, aflorar essa questão dessa disforia de gênero, na questão da homossexualidade. E uma delas que ele pondera é a questão da figura paterna, né? Essa questão da ausência do pai, e a ausência do pai não só no sentido ausência física, mas esse pai ausente mesmo, né? Muitas vezes não presente, essa ideia do papel, da figura paterna na formação dos filhos, entendeu? Na figura da menina vai ter um efeito nessa linha, no menino também. Então, nós temos que ter muita atenção nesses papéis, por isso a questão homem e mulher, né? Muita gente não entende quando nós estamos defendendo a nossa cosmovisão, porque justamente a figura do homem e a figura da mulher, cada um especificamente cumpre um papel na nossa formação humana. O homem vai cumprir um papel no desenvolvimento humano que a mulher a mulher com a mulher não vai cumprir o papel que o homem desempenha. Isso é cientificamente comprovado. Da mesma forma, tem questões que só a mulher, a figura da mulher materna, teoricamente, vai cumprir a figura do homem. Então, isso é uma coisa que está posta, né? Está aí, e que vai ter consequências, portanto, genética lá na vida uterina, e que pode ter também na questão dos arranjos, dos papéis parentais, né? A influência que nós temos do homem e da mulher na nossa formação, no nosso desenvolvimento. Então, tudo isso tem que ter muita atenção. E no caso nosso, da religião, com a questão do matrimônio, né? O sacramento do matrimônio, a força do matrimônio, nós temos que entender essa ideia do que Deus uniu, né? O homem algum separa, que existe uma questão assim, espiritual que é transmitido para a prole, isso que o pastor acabou de falar, né? Essa questão das consequências espirituais. Então, viver o matrimônio conforme a vontade de Deus é também fundamental para a gente literalmente ter a prole, né, sobre essa graça das bênçãos, não é verdade? Do que nós buscamos quando nós nos unimos perante Deus. Então, nós precisamos realmente nos conhecer muito o que é o homem, como o pastor falou, né? O homem no sentido antropológico e dentro da antropologia cristã também, que eu acho que é a antropologia mais plena que tem, mais completa, que coloca o homem, né, não só na questão do imanente, mas do transcendente. Eu vejo que, sabendo quem nós somos, nós temos condições de tomar as decisões, né, e buscar naquilo que cremos,
é para orientar as nossas vidas. Aí nós temos um lugar seguro, como o pastor falou, a palavra de Deus, para nos orientarmos, né, nesse mundo. Então, realmente, conhecer, né, entender que existe sim influências genéticas, existe sim influências sociais, existe sim influências espirituais, mas o que não dá é para receber essas respostas prontas, igual esses movimentos que querem deter o monopólio da questão da homossexualidade, falar em nome de todos os homossexuais e da homossexualidade, como se você tivesse uma resposta pronta, né, para todos os casos. Cada caso é um caso e tem que ser tratado conforme a realidade de cada caso. Entende? Sem essa ditadura da opinião comum, saia do armário. Você vai ter uma resposta de um movimento social desse, o que ele fala para uma pessoa que não está sendo, saia do armário. É a resposta que ele tem. Você tem que realmente conhecer, experimentar. Será que é isso mesmo? É essa a solução? Não, nós temos outras variáveis, por sinal, mais seguras, mais confiáveis, né, que permitem um caminho de respostas iluminadas. E nós não temos receio nenhum de apresentar essas possibilidades para esses nossos irmãos. Bem, eu agradeço os irmãos, muito bom. Aqui a gente fez um ajuntamento de homens abençoados sem eles saberem, né? E foi igual queijo goiabada, né? Foi muito bom. Vocês podem dar palestra em qualquer lugar agora. Fantástico. Só um detalhezinho. Eu não sei quantos estão acompanhando aí os filmes em cartaz, mas tem um filme em cartaz, um filme que fala sobre a aceitação homossexual. É o mesmo criador do filme A Culpa das Estrelas, é o mesmo criador desses outros filmes que emociona, como Extraordinário. Eu assisti, achei muito legal. Mas esse agora fala de dois meninos que têm vergonha disso, conversam entre si e de repente solta por todo o colégio. Aí começa aquele momento da aceitação do colégio, da vergonha e tratar tudo isso. É um filme, logicamente, que quer inserir a ideologia de gênero de um jeito emocional para destruir realmente. Então fiquem atentos aí, está em cartaz. Eu vi o trailer esses dias atrás e é a mesma pegada. Eles estão fazendo desde lá do câncer, algo nobre, extraordinário, menino com deficiência. Agora eles entraram no homossexualismo da mesma forma para incluí-los, a inclusão e tudo mais. E nós não somos contra essa inclusão deles na sociedade em si, mas nós somos contra a ideologia e por trás desse filme a ideologia. Vamos orar agradecendo e vamos passar por um momento. Queria só, se o senhor falou, e o pastor também tocou isso, por exemplo, o que esses ideólogos apresentam para a gente é que como se todos os problemas da sociedade, ou a maioria deles, estivessem relacionados a essa questão da ideologia de gênero, né? Como se todas as crianças do país, ou a maioria delas, estivessem preocupadas com mudança de sexo. É o que você vê quando vê Fátima Bernardes, quando você vê essas novelas globais. Parece-me que você pode perceber que eles não dão o mesmo tratamento, como o senhor citou como exemplo, a questão das deficiências físicas. Não é verdade? Nós temos uma série de problemas de natureza concreta e quantitativamente sérias na sociedade que não são tratadas com a atenção que deveria. Como se esse 0,04% do mundo fosse o maior problema que nós tivéssemos. Se eu fizer uma pergunta, quantas pessoas transexuais você conhece? Da sua convivência? Quantas crianças você conhece que quer mudar de sexo? Jovens. Eles ficam com essas modinhas. A moda agora é homem andar de saia. Que dia você viu algum homem de saia na padaria? No ponto de ônibus? No shopping? Na balada? É simples assim. É mentira. Existe e nós temos que tratar o caso de forma não que a gente vá na balada, viu? Eu ia perder essa. Se vocês quiserem fazer mais perguntas depois do nosso segundo momento ali, vocês podem chegar para eles, perguntar enquanto se
delegacia ali. Eu quero convidá-los, amanhã às 19 horas nós vamos ter o nosso culto. Nós estamos numa série temática sobre Páscoa. O tema é o servo sofredor. E nós vamos estar expondo Isaías 53. Então venha também cultuar ao Senhor, venha encontrar esse Jesus que nos transporta do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Amém? Vamos ficar de pé para orarmos encerrando e vamos lá para o segundo momento.